vocês? Estão se cuidando? Eduarda, tá tudo bem com você? Brincadeira, viu, pessoal? Só para descontrair aí, não esquecer a nossa brincadeira que eu faço sempre na sala com a Eduarda, tá bom? Bom, vocês estão assistindo as aulas de arte, né, no Centro de Mídias, tá? E aí, o que tá falando sobre arte aí nesse momento, né? Qual o conteúdo? Sobre música, tá? Música popular, né? Então, a gente fala música popular brasileira. Habilidade, tá? Então, o que a gente quer, o que eu quero que vocês entendam, que conteúdo que eu quero que vocês assimilem aí, estudando, né, sobre a música popular, tá? Eu vou ler a habilidade aí para vocês, que a professora no Centro de Mídias falou, tá bom? Identificar e analisar diferentes estilos musicais em gêneros, que a gente vai ver a diferença de gênero e estilo. Você já deve ter visto lá com a professora, né? Quem prestou atenção, certo? Gênero da música popular brasileira e estrangeira, contextualizando no tempo, no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical, tá? Então, essa é a habilidade, certo? Então, a gente vai ver aí, né, a música popular brasileira, contextualizando ela, em que fatos, em que momentos acontece essa música popular brasileira aí, certo? Então, vocês já estudaram, lembra lá das diferentes linguagens artísticas, né? Das linguagens artísticas, tá? Então, a gente vai ver a primeira manifestação artística do homem, qual foi, né? O desenho, a pintura lá nas paredes das cavernas. Aí nós temos música, teatro, dança, arquitetura, né? Escultura e a sétima linguagem, a linguagem mais nova, que é a linguagem do cinema, que aconteceu com a invenção assim, da tecnologia, né? Certo? Então, vamos lá. Aí a gente, só dando uma recapituladinha para falar sobre música, né? Como surgiu? Então, a gente vai ver lá na pré-história que o homem da pré-história já fazia música de caráter ritualista. Era uma forma deles se comunicar com os deuses deles e com os povos, com os seus amigos ali, né? Por quê? Eles não tinham uma linguagem, eles não sabiam falar. Então, a arte, eles se expressavam através da arte, através do desenho, através da música, da dança, né? E isso, a dança, a música, era de caráter ritual. O teatro era uma forma de comunicação, tá? Então, que eles estabeleciam ali, através de mímicas, de gestos, né? E eles conseguiam se comunicar. Escultura, lembra lá da Vênus pré-histórica, que vocês viram lá no 6º ano, tá? A arquitetura, eles faziam casa? Não, né? Mas eles faziam aqueles monumentos lá para adoração ao seu Deus, Deus Sol lá, né? Aquelas lápides fincadas lá, assim, que era as suas primeiras arquiteturas, tudo bem? Então, a gente vai ver que na arte, né, é um campo muito fértil. O homem encontra, através da arte, meios para o quê, né? Para mostrar os seus desejos, seus sonhos, né? Mostrar as suas sensações. Então, ele vai representar isso através da arte, através de uma dança. Então, ele vai mostrar, expressar seu sentimento, né? Através de um teatro, ele vai escrever uma história, né? Tanto pode ser uma história fictícia aí, né? Filmes, né? Baseado em histórias reais que a gente vê a arte então mostrando. Ou, né? Fictício, quer dizer, coisas que não existem ou baseado em fatos reais em si, tá bom? A gente vai encontrar fontes arqueológicas, né? Em pinturas, gravuras, esculturas dessas manifestações artísticas aí, tá? Então, eu vou depois mostrar uma imagenzinha para vocês, vou estar mostrando aí, de ossos humanos que foram encontrados com perfurações, né? Que emitia como se fosse uma flauta, como se fosse um apito que eles usavam aí, certo? Gênero e estilo. Então, a gente vai ver diferentes músicas, né? E essas músicas, elas têm uma diferenciação, a gente tem que ver, né? O que é gênero musical? O que é estilo musical? Então, gênero, né? São as músicas que têm as características de instrumentação e a estrutura serve para diferenciar uma da outra. Então, a gente vai ter as variações aí, que é o samba, o axé, o sertanejo, forró, funk,
a música gospel, né? A MPB, certo? E estilo? O que é estilo? Então, a gente tem essa gama aí de gêneros musicais. Então, a gente vai ter o estilo. Então, o samba é um gênero musical. Mas e qual é esse estilo desse samba, tá? Então, a gente vai ter vários estilos de samba. Samba de roda, samba canção, samba de enredo, pagode. Perdão, pessoal, vai ter uma emenda aí nessa edição aí, né? Que eu esqueci de desligar a internet aqui para não ficar recebendo notificação, tá bom? Então, vocês viram lá com a professora no Centro de Mídias e eu só vou reforçar em si para depois a atividade que eu vou pedir para vocês, né? E vocês ouvindo de diferentes fontes, né? Da professora lá do Centro de Mídias e eu falando, né? Quem sabe assim fica um jeito mais fácil para vocês assimilarem, tá? Ou de repente o meu jeito de explicar, ou o que a professora lá do Centro de Mídias explicou, tá bom? Então eu estava falando para vocês sobre gênero e estilo musical, porque a habilidade quer que vocês compreendam aí, né? Que vocês consigam diferenciar entre gênero e estilo, tá? Então é isso que eu quero no final desse módulo aqui, desse conteúdo, que vocês consigam ouvir, né? Uma música e fazer essa diferenciação, tá? Então, os gêneros musicais, a gente viu aí que tem as mesmas características de instrumentação e serve para diferenciar essas variações de música que eu citei para vocês, né? Samba, axé, pagode, funk, gospel, MPB, tá? E gênero, tá? Então, a gente vai ver que o samba é um gênero musical, mas ele tem os seus diferentes estilos, né? Então, a gente vai ver aí pagode, samba canção, samba de enredo, tá? Então, esse é o estilo. Qual o estilo desse samba, certo? É igual ao sertanejo, né? O sertanejo, ele é um gênero, tá? Mas tem diferentes estilos sertanejo. Então, tem o sertanejo lá raiz, né? Aquele antigo, com música de viola, que normalmente conta uma história, né? Se você for no trabalho, na atividade que eu vou deixar com vocês aí, vocês vão fazer uma pesquisa, né? E vocês vão ver lá essa música, esse sertanejo raiz, né? Normalmente ele conta uma história, tá? Então, se você prestar atenção na letra, ela, né, tem uma história em si, certo? Então, o estilo é a variação do gênero musical, certo? Tudo bem aí? Tá? Então, a gente vai ter uso e funções na música. Então, a música, ela tem um uso, ela tem uma função. O artista vai lá e compõe essa música, de repente, só para ser um sucesso aí, tocar nas rádios, né? Certo? Mas, de repente, a gente pode pegar essa música, tá? E dar uma função, fazer um uso dela para alguma coisa, tá? Então, a gente vai ver aí, né? Entendemos que toda composição musical tem uma função, originalmente pensada pelo autor, tá? Que eu acabei de explicar para vocês. Pode ser uma função só de tocar nas rádios, tá? Então, uma música religiosa, o que ela vem, qual o intuito da música religiosa, não é? Aumentar a sua fé, tá? Acreditar em Deus, certo? Uma música cívica, uma música de entretenimento, que é essas músicas, a maioria que a gente ouve aí, tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, todo mundo aqui já ouviu a música Aquarela do Toquinho, né? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Desculpa, gente, eu não sei cantar, hein? Mas todo mundo já ouviu. E essa música do Toquinho já foi usada em teve outras funções, tá? Então, tipo assim, comerciais de TV, tá? Apresentação escolar. Eu tava vendo lá no Centro de Mídias, assistindo a aula, a professora lá falando, né, que ela foi tema da novela Carrossel. Então, essa música do Toquinho, tá? Quando ele compôs, né, como uma música, como uma forma de entretenimento. Só que ela teve várias outras funções, tá? Eles usaram ela para outras coisas aí, que eu acabei de falar para vocês, né? Que serviu de propaganda lá da Faber-Castell, lembra dos lápis de cor lá, né? Que mostrava a tradução em si da música com desenhos, tá? Tem uma música, né, acho que todo mundo deve lembrar, do filme Titanic, cantado pela Celine Dion, tá? Ela foi uma música composta para ser tema do filme mesmo, tá? E aí eles convidaram, né, a Celine Dion para gravar essa música. No início, né, quando ela leu a história do que se tratava o filme, né,
Porque o filme Titanic, ele tem uma história trágica, verdadeira, né? Só que se eles fossem contar o filme Titanic, só contar a história, aquela tragédia, de repente não teria atraído tantas pessoas, né, ao cinema, como a forma que eles criaram essa história romântica, né? Esse casal aí, né, o rapaz pobre, a moça rica, tá? E aí essa história romântica foi, né, com a história verdadeira em si, eles misturaram aí uma fictícia com uma verdadeira e atraiu milhões de pessoas para o cinema, tá? Então, quando a Celine Dion, né, recebeu a letra da música e aí a sinopse, né, do filme contando tudo, ela rejeitou no princípio, ela não queria gravar essa música, tá? Então, olha só, essa música foi feita do filme Titanic, do tema lá, né, para ser o tema do casal romântico, tá? Então, olha só a função dela, não teve uma outra, não era um entretenimento, era para ser o tema do filme, tá? Então, ela rejeitou, quando ela leu a sinopse, ela falou, uma tragédia dessa, tal, não vai... o marido dela era o empresário dela, né? E ele a convenceu de ela gravar essa música, tá? E foi um sucesso muito grande, tá? Ela recebeu vários prêmios, ela teve outros sucessos, mas nenhum sucesso ultrapassou esse da música que foi tema do filme Titanic, tá bom? Tá? Então, o que é música popular brasileira, né? Ela é rica e é composta, né, da misturas, né, de raças aí, tá? Então, quando a gente fala que o Brasil é rico culturalmente, foi por conta, né, da migração dessas pessoas que vieram para cá, tá? Os indígenas que já existiam aqui no Brasil, depois a migração europeia e africana dos escravos, né? Quando esses povos vieram para cá, eles não esqueceram a sua cultura lá no seu país, tá? Eles trouxeram consigo a sua cultura, tá? E isso contribuiu para os ritmos, para os instrumentos, tá? Para o conhecimento da nossa música. Então, eles enriqueceram. Então, foi absorvendo e teve essa mistura, né? Da música indígena, da europeia e da africana. Então, por isso que a gente fala que o Brasil é muito rico culturalmente, por conta de todos esses povos que vieram para cá. Trouxeram consigo a sua cultura. E acabou, né? Tendo essa mistura aí, certo? De raça, né? E culturalmente também. Bom? E de música, né? Que a gente vai ver de instrumentação, certo? Estilos, né? Toda essa variedade aí. Então, o repertório brasileiro, ele é composto por diferentes gêneros musicais, próprios da nossa cultura, né? Como o samba, o sertanejo, o forró, o maracatu, o axé e o funk. Então, se a gente for estudar esses gêneros musicais, né? Por exemplo, o maracatu. O maracatu é descendente de que povos, né? Tá? Aí a gente vai ter, então, essa mistura, né? Tá? De todas essas músicas em si, né? Ter lá, africana, indiana, tá? Então, se vocês forem pesquisar isso, vocês vão ver. Então essa música tem origem africana, ela tem características de instrumentos com instrumentos africanos ou indígenas, certo? Música popular estrangeira. Da mesma forma, tá? Que a música brasileira, ela também possui, né? Ela define através dos seus gêneros, das sonoridades e do ritmo do seu próprio país. Por exemplo, quando a gente ouve uma música cubana, né? Ela tem uma música coreana, ela tem os seus ritmos próprios lá da sua região. Então, a instrumentação, o estilo, tá? Dessa cultura desse povo, tá? Então, a música americana também, ela é muito rica, tá? E ela é composta por muitas influências. Por quê? Também, como o Brasil recebeu muitas pessoas aqui, muitos imigrantes, os europeus também, os americanos também, né? Eles recebem os imigrantes lá, tá? E aí a música também acaba deles se tornando, né? Essa mistura também, de acordo com os povos que para lá vão e fazem música, certo? Por que tem esse nome popular? Porque uma música ela acaba se tornando popular. Através do que ela se torna popular? Através das mídias, né? Através do rádio, da televisão, de uma novela, tá? Então, uma novela aqui no Brasil tem um determinado cantor, né? Canta aquela música e, de repente, essa novela vai para outro país,
tá? E lá também eles vão ouvir essa música, da mesma forma que a gente ouve aqui uma música americana, né? Música de outros países, e a gente, mesmo que lá, né? Uma música americana a gente não sabe a tradução, mas pela melodia e tal, a gente acaba assimilando e a gente acaba gostando, tá? Então, da mesma forma, a nossa música também vai para lá, tá? Ou através de um filme, ou através de uma novela, e aí acaba se tornando popular. Por quê? Vai sendo conhecida em outros lugares, em outros países, através dessas redes sociais. Pode ser através de um show, né? Pode ser através de uma novela. Nos Estados Unidos tem um lugar lá, sempre eu esqueci o nome do show que tem lá, né? Que apresenta vários brasileiros nesse show, tá? Depois eu vou ver, aí eu deixo qualquer coisa para vocês, que agora fugiu da minha cabeça que festa, que show é esse que tem lá, que tem vários cantores brasileiros que se apresentam lá. E acaba os americanos também assimilando, né? Ouvindo, apreciando a música brasileira. Então, ela se torna uma música popular, tá? Então, a gente vai ver as dimensões da música, tá? As dimensões da vida, tá? Então, de acordo com a experiência, né, de cada um ouvir uma música, ela irá transmitir sensações diferentes, né? Da mesma forma, assim, eu ouço uma música e você ouve a mesma música que eu. Só que, de repente, o que eu vou sentir não é a mesma coisa que você. Cada um vai, né, sentir de uma forma diferente, vai expressar a música de uma forma diferente. De repente, pelo seu jeito de ser, né, o momento que você está. Então, cada um vai assimilar, vai ter um sentimento por essa música diferenciada, tá? Vamos ter aí a dimensão social. O que é? Na nossa casa, né? Quando a gente, quando era criança, vocês, quando era criança, né? As músicas que os seus pais ouviam, né? Ouve, as músicas que os seus avós ouvem. De repente, você pode nem gostar desse estilo, né? Desse gênero musical. Mas você acaba ouvindo, né? De repente você presta atenção na letra ali e grava, fixa, né? Fala, aí de repente um dia da manhã você vai ouvir e fala, essa música minha mãe gosta. Igual hoje, de repente eu ouço uma música, né? Eu posso não gostar, mas eu falo, é um estilo que minha mãe gosta, eu penso, eu lembro na hora, certo? Dimensão cultural, tá? Aqui no interior, né, a gente costuma fechar o estilo musical que a gente gosta, né? Esse sertanejo universitário e tal. Mas se fosse uma cidade grande como São Paulo, de repente o estilo musical da Zona Leste, olha o tamanho de São Paulo, o estilo musical que o pessoal da Zona Leste ouve não é o mesmo estilo, né, o gênero musical da Zona Sul, tá? E é tudo uma cidade, tá? Mas varia aí, tá? Porque de acordo com as pessoas, classe social, tem tudo isso, essa variação de gosto musical também, tá bom? Dimensão histórica. Em que tempo, né? Em que ano foi gravada essa música? Então, de repente, uma música, né, tá tocando no momento e, de repente, ela pode fazer parte de um fato histórico, né? Nós temos lá, lembra da música do Ayrton Senna, quando ele ganhava uma competição, né? Aquela música tradicional, tá? Mesmo você ouve aquela música, você já lembra, né? Então, tem músicas que a gente associa a fatos, certo? Então, isso é a dimensão histórica, depende do ano que tá tocando essa música, né? O que aconteceu ali naquele momento. Então, a gente acaba associando, né, de acordo com o tempo e o fato acontecido. Então, fica marcado aquela música com algum fato histórico, tudo bem? Dimensão ética, né, ligada a conceitos positivos. Lembra lá que a professora lá da Centro de Mídias falou, né? A não discriminação. Então, você aceitar e respeitar essa diversidade. Então, a gente tem aí uma música gospel, né? Das pessoas aceitar esse estilo musical, tá? Mesmo, de repente, você não sendo evangélico, de você aceitar esse estilo de música, tudo bem? Tá? Eu vou dar uma atividade para vocês. Como vai ser essa atividade? Vocês vão fazer uma pesquisa aí, né? As músicas, né, os gêneros musicais, né, que os seus avós ouviam. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar lá, né, a voz, tá? Aí, vocês vão citar o estilo de música que eles ouviam, que eles gostavam, tá? Faça uma pesquisa. Então, quem era esse cantor? Que instrumentos acompanham essa música, tá? O nome do compositor. Essa música, ela tem característica, ela lembra, faz o repertório de que povos? Europeus, indígenas, tá?
africanos, tá? Então, em forma de um textinho. Então, você vai colocar lá o avô, né? A voz, tá? Então, o estilo musical, tal, sertanejo raiz. Do que fala essa música, né? Porque tem música sertaneja que conta histórias de tragédia, né? Eu lembro quando eu era criança que minha mãe ficava ouvindo, eu lembro que tinha uma que contava que uma criança, uma mulher que lia sorte, falou que aquela criança ia morrer no chifre de um boi que tinha lá na fazenda. Aí o dono do boi pegou mandou matar esse boi. Aí só que a cabeça do boi ficou lá no pasto. Aí depois de não sei quantos anos, essa criança brincando, correndo, caiu no chifre desse boi e morreu. Tá? Olha só a música que minha mãe ouvia. Então ela conta uma história, uma tragédia, né, pessoal? Tá? O pai, a família, quis evitar. Foi lá, né? Nossa, Leuva vai morrer no chifre daquele boi, deixa eu matar aquele boi. Só que quando é destino, né? Tá? Então, isso daí vocês vão achar lá nas músicas dos avós de vocês, tá? Então, conta uma história. Que tipo de história ela conta, tá? É uma tragédia? É um romance? Certo? Depois, os pais de vocês. Que estilo musical? Que gênero musical? Então, vocês vão colocar lá o nome do cantor, o nome da música, tá? Se possível, o nome do compositor, os instrumentos que acompanham essa música, tá? E vocês? Depois, vocês vão colocar lá, né? Que gênero, que estilo musical que vocês ouvem, que vocês gostam, tá? Tudo bem? Então, essa é a atividade dessa semana, certo, pessoal? Qualquer dúvida, eu tô aqui para vocês responder, ou no WhatsApp, ou lá na plataforma, tá? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, tá? Beijos, tchau, tchau, pessoal.